YouTube, batepapo.com, William Vieira. Esse cara aqui é professor, poeta, ele é tudo. Entrei. E Tá me aí, tá ouvindo, tudo bem? Maurício? Tá me ouvindo? Deixa eu afastar Tá... aqui para poder ficar legal. Olha, tirando o chapéu para Maurício Osborne. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, e eu? Você está bem? Tá Sim, me ouvindo? tô ouvindo Tá bem, bem. tô ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. William, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado participar da live, principalmente essa semana que é uma homenagem ao Subvac, mas conforme as pessoas vão entrando, a gente vai vendo aí, vai mandando um beijo, abraço. Cheguei Tá cedo. conseguindo me ver direito? Porque muita gente está falando que eu estou postado, mas eu acho que eu estou bem. Não, tô te ouvindo, tô te vendo e te ouvindo. Tá. Cheguei cedo, cheguei na hora. Nós somos pontuais, né? Isso. Tô aqui com a minha água. É. Acho que Mas assim tá diga. tranquilo. Vamos lá, vamos começar. William, como é a semana da arte e poesia? Valéria Vieira, sua irmã, Olha a chegou Valéria aí. Vieira aí, ó. Entrou aí, ó. Minha Pelo, amigona. pelo menos a minha irmã veio me ver aqui, né? Pelo menos. Daqui a pouco vem, daqui a pouco a galera chega. O pessoal do ETA está todo sabendo, daqui a pouco o pessoal está aqui. Mas, voltando, a Semana da Arte em Poesia. E o que significa poesia na sua vida? Então, Maurício, poesia significa uma grande parte da minha vida. Significa muita coisa. Poesia define uma grande parcela do que eu sou, né? Eu descobri a poesia com 15 anos para 16, né? Boa noite, Valéria. Tá cedo nada, tá na hora. E aí, como eu estava dizendo, descobri a poesia lá nos meus 15, 16 anos, e mais do que isso, eu senti vontade de escrever, né? E aí, com 16 anos, eu comecei a escrever. Então, 16, né? Tá quase 40 anos aí, né? Da poesia presente na minha vida. Então, a poesia, ela me define, a poesia, ela é quase tudo na minha vida. Eu amo poesia, né? Eu sou um poeta, e eu digo que eu sou porque, assim, não né? Me vangloriar, mas é porque poesia é tudo, cara, né? Poesia é tudo. E é E isso, cara. agora eu queria que você me desse um sinônimo desse significado que é a sua vida, Hum. me desse um sinônimo de poesia. Um sinônimo de poesia, para mim, é um dos sinônimos, né? A gente pode colocar muitos outros, né? Esperança é sinônimo de poesia. Legal, esperamos. Esperança. Esperança é sinônimo de poesia. Esperança é alguém, né? Alguém pode pensar que esperança é uma palavra assim que aparece somente naqueles momentos mais difíceis, mas esperança tem que estar sempre presente em todos os momentos, né? A esperança, ela nos mantém vivos, nos mantém olhando sempre para frente, né? Então, poesia também é isso, né? Nos mantém vivos, olhando para frente, né? Isso aí. Muito bonito esse significado, esse sinônimo. William, vamos começar o bate-papo.com e desde o início. Então, a primeira pergunta é: onde você nasceu? Então, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de São Cristóvão, na maternidade Fernão de Magalhães. E não foi à toa, porque depois eu me tornei um historiador. Para quem não sabe, Fernão de Magalhães, ele descobriu a passagem entre que tem no extremo sul da América, um navegador espanhol, né? Que fez aquela passagem lá, que acabou provando, ajudando a provar, né, que a América era um continente que o mundo, pasmem, tá? O mundo não é plano, tá, pessoal?
Então, nasci em São Cristóvão, e, e aí foi lá que eu nasci, no dia 20 de fevereiro, sem nem ser para falar, mas eu vou falando, né? No Pode dia, falar. no dia 20 de fevereiro, um domingo de carnaval, Maurício, um domingo de carnaval. Oh, que Um domingo de bacana. carnaval, do ano de 1966, tá? 66. Que bacana. 66. Então, eu estou apenas com 54 anos. E É, tá de novinho. meus pais moravam no bairro de Cavalcante. Ah, Cavalcante é um bairro que ele não é muito conhecido, né? E talvez a maior lembrança de Cavalcante é a escola de samba, em cima da hora, né? é. Ele é do babado, valeu, galera. Que é, inclusive, a minha escola de samba é do coração. Ele fica ali, muito próximo à Madureira, né? Enfim, é um bairro, chamava-se antigamente de subúrbio da Leopoldina, né? A gente nem usa mais essa expressão hoje. E ali Bacana. morei até os 4 anos. Chegou a Paula Vieira, minha sobrinha. Beijo, Paula Paulinha. Vieira e Luciana Laura. É, Luciana Paula Laura. Vieira, quanto tempo? Paula Vieira fez um trabalho lindíssimo, sabia? Tô Foi sabendo, Paula lindo. Vieira da família Vieira, só tem artista nessa família. É, foi lindo. Eu Talentosa, fui para Paula Vieira é China. talentosa. Pois é. Beijo, Paulinha. Saudade de você. Paula Vieira Bom, tem que fazer uma live com a Paula Vieira. vou marcar, porque ela canta muito, ela interpreta, ela me encantou no trabalho nosso. É verdade, nos conhecemos e nem sabíamos dos nossos laços. Pois É. é, lá que você falou da tua mãe, Maurício, foi uma coincidência incrível. Pois é, depois que você soube. E Bom, Maurício, essa pergunta que você fez, de onde eu nasci, me remeteu, né, essa lembrança aí de um tempo, né, que para mim é assim muito importante, tá? Então por isso que eu acabei estendendo falando do bairro e tal. não, mas é legal você falar, é bacana. O William, e como que foi a sua infância? Então, cara, a minha infância ela tem etapas porque eu nasci em São Cristóvão, meus pais moravam em Cavalcante e lá em Cavalcante eu morei até os 4 anos de idade. E aí meus pais, né, a Valéria nasceu, eu tinha 3 anos. Então, com 4 anos, em dezembro de 1970, nós nos mudamos para Senador Camará. E foi ali, em Senador Camará, que eu passei parte da minha infância. Porque nós moramos, né, em Senador Camará até, calma aí, Valéria, vai chegar nessa parte, até 1979, quando nós nos mudamos para Campo Grande, onde nós moramos até 1991. Então, a minha infância, uma parte foi em Senador Camará, né, até os 13 anos, ainda podemos considerar como infância, né? E depois uma parte mais da adolescência, mais em Campo Grande. E em Senador Camará, eu tenho, assim, foi uma época que não foi muito fácil, porque, se tem uma ideia, essa história é bem interessante. Quando nós mudamos de Cavalcante para Camará, não tinha casa, tá? Chegou lá, não tinha casa. Meu pai fez a casa de tábua no mesmo dia, com ajuda. Então chegou o caminhão com a mudança, desceu ele, mas eu era criança, né? E fizeram a casa de tábua, né? Enfim, a moradia de tábua, então não tinha. E ali foi assim, e a casa foi construída do nada, a casa, né? Do zero, né? E assim, meus pais não deixavam muito não deixavam nunca brincar na rua, né? Então eu tive uma infância muito de convivência com meu pai e a mãe e a Valéria, com a minha irmã, por isso que ela está falando de tapas e beijos ali. E quando eu vou para a escola em 73, né, quando eu vou para a escola, aí que a gente começa a ter uma convivência para fora, né? Mas em Camará eu não tinha vida na rua. Minha mãe não deixava brincar na rua. E depois a gente passou um período lá de muita violência, né? Com uma região, uma época de muita violência. As pessoas até não acham que não existia isso nos anos 70, mas sim lá existia. Então havia esse temor. Então foi e eu acho que essa coisa de ficar em casa, eu acabava tendo que brincar
e acabar criando as minhas próprias brincadeiras, inventar as brincadeiras, os personagens, né? E a gente brincava muito de histórias, de contar histórias, né? Comecei a escrever algumas histórias, isso já depois, já com 10, 11 anos, né? E a gente meio que encenava, a Valéria não deve nem lembrar disso. A gente fazia as histórias, tinha uma coisa que eu gostava muito de brincar, não sei se você chegou a pegar, o limão ou a laranja, eles vinham em saquinhos, né? Limão principalmente. E eu gostava muito de futebol, e eu construí o meu próprio campinho para brincar com a bola de gude. Eu fazia a baliza e transformava aquele saquinho em rede, né? Para fazer o gol. Para fazer o gol. E brincava muito assim, jogo de botão. Então foi uma infância, nessa primeira parte em Camará, né, muito preso em casa, mas que me deu me ajudou muito na criatividade, né? Na sensibilidade. E depois em Campo Grande já foi uma outra realidade, que já não era mais tão infância, era mais adolescência, né? Ah, que bacana. E então você que participou, Luzia Vieira. Minha mãe, benção, mãe. Minha mãe Essa acabou de tia, entrar. que bacana. Então a infância foi ali em Camará e no fundo, foi uma infância muito boa, porque você teve a criatividade, né? Toda criança trabalha com a criatividade e naquela época, sem a tecnologia, a criação era muito melhor. Boa noite, Alexandre Damascena. Boa noite, Alexandre. Saudações. Um grande abraço. Então, a sua infância ali foi bacana, apesar de ter que começar uma casa do zero, seus pais ralarem a beça para essa conquista, mas para você, para a criança, isso tudo era muito mágico, era muito bom, né? E Sim. ao mesmo tempo era uma preocupação dos pais, né? Começar uma casa para os filhos, isso é muito bacana, né? E bacana também era o momento que estava esse beijo de irmãos, né? Isso é natural, é sadio. É muito importante. Agora, que momento que você se muda para Santa Cruz? Então, o que acontece? Santa Cruz, meu pai viveu muito tempo em Santa Cruz, a família do meu pai é de Santa Cruz, né? E meu pai sai de Santa Cruz, quando ainda adolescente, para ir morar em Cavalcante. Então, meu pai tem essa raiz, a família toda em Santa Cruz, né? Durante muito tempo, agora um pouco menos, que também passou muito tempo. E aí, em 91, no início de 1991, que é uma outra história, meus pais vêm morar em Santa Cruz, em função da perda de um imóvel, né? Meu pai compra um terreno em Campo Grande, já morava em Campo Grande, e aí ele teve a oportunidade de comprar um terreno maior, só que esse terreno, ele foi enganado na venda desse terreno, e nós acabamos perdendo. E como existia esse outro terreno aqui em Santa Cruz, em parceria com o meu avô, que já é falecido, mas na época era vivo, nós acabamos vindo para cá, aqui no Curral Falso. E nós mudamos, olha a coincidência, a mudança foi 20 de fevereiro de 91, né? No dia do meu aniversário. E de lá para cá eles estão aqui, eu morei aqui algum tempo até me casar, me casei em 95, continuei morando aqui em Paciência, depois vim morar aqui em Santa Cruz de novo, fui para Campo Grande, e agora eu estou morando aqui em Santa Cruz. Eu estou agora aqui, eu moro na casa de cima, meus pais moram na casa de baixo, né? Então nós viemos para cá em 91. E aqui eles estão desde 91. Vão fazer já, quantos anos? 30 anos, né? 30 anos ano que vem. 20 com mais 10 é 30 anos. Que coincidência. Santa Cruz, terra boa, pois é. Bacana isso. Santa Cruz ganhou de presente no aniversário dele e você. E aí eu costumo brincar que a gente mais um pouquinho ia sair da cidade, né? Porque já está chegando em Sepetiba e tal. Mas Santa Cruz é uma terra realmente muito boa, cara. A gente, esse tempo todo que meus pais estão morando aqui, acabou que foi o local que eles moraram mais tempo, né? Porque foram 9 anos em Camará,
79, 89, 90, 91, 12 anos em Campo Grande, né? Então aqui... Obrigado, Alexandre. Então aqui tornou-se o local que mais tempo eles moraram. E aqui eu conheci essa gente toda aí. Alexandre Damascena, Maurício Osborne, Sérgio Teles, Mário Rudney, Paulo César e a galera toda, Deise, todo mundo, né? Mas aí você já chegou em Santa Cruz já adulto, né? Porque 9 com mais 12, 20. Eu cheguei, eu estava com 25 anos. Era meu aniversário de... 4 anos ainda Meu aniversário de 25 anos, que a gente mudou para cá, né? E já cheguei aqui, eu estava me formando. Eu me formo em agosto de 91, né? Em História. Eu ainda peguei o último semestre da faculdade aqui, morando aqui, estudando na UERJ. Então, e foi um período bem complicado de deslocamento, mas foi, né? O Alexandre, eu conheço ele no DNJ. No DNJ ou foi... Não, acho que foi no Fora Colo. Alexandre, me ajuda a lembrar aí. Ou foi no DNJ ou foi no Fora Colo, lá em Campo Grande, que foi na estação de Campo Grande. Na estação de Campo Grande ali. Acho que foi no DNJ que eu conheci o Alexandre. Porque acho que foi antes de eu vir morar aqui. E aí depois aqui, quando eu venho, eu começo a frequentar a igreja ali, né? Porque eu já era da igreja, da Pastoral da Juventude, lá de São João Evangelista. Demorei um pouquinho a frequentar, porque ainda fiquei indo lá. Depois, quando foi ficando muito mais distante, não existia carro, né? Não tinha carro, né? Fora Colo, que ele está falando isso. Então, Fora Colo e DNJ. Beleza. Sempre Nunca. Centro da Juventude lá no campo, né? Ciúcha entrou aí, ó. E Centro da Juventude, boa lembrança. Tem até uma foto de uma reunião nossa lá. E aí eu acabei começando a frequentar a Glória aqui, aí fui conhecer o pessoal, né? E aí foi... Veio uma pergunta aqui para a caixa de perguntas. Tem isso? Veio aqui, aí eu apertei e você tem alguma lembrança forte da infância? Cara, minhas lembrança forte da infância? Caramba, tenho sim. Uma lembrança forte da infância é exatamente assim, vir para Santa Cruz e Paciência, que minha avó morava. Ah, legal. Minha avó morava em Paciência, a mãe da minha mãe, e meu avô morava em Santa Cruz. Então era assim, um passeio, uma viagem, e passar os dias aqui era assim, né? Era algo que marcou muito, né? A convivência com meus tios aqui em Paciência, em Santa Cruz, né? Santa Cruz, meu avô, ele administrava sítios, né? Aqui na Reta Rio Grande e tal. Sim. Alexandre, isso mesmo, estou lembrando agora. Então eu tenho essa lembrança muito forte de passar os dias, né? Sempre férias ou, às vezes, finais de semana. Então é uma lembrança bem legal. Entre tantas outras, né? Vou fazer assim. Tem outra pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu essa. A próxima pretende um dia contar sobre sua vivência universitária, tendo em vista a distância e os desafios? Então, na verdade, eu já estou começando Depois tu me ensina como é que faz isso. Eu já estou começando a escrever o meu livro de contos, né? E nesse livro de contos vão ter muitas dessas histórias, tá? Depois a gente até pode falar dessas coisas dos livros aí, mas já vou adiantando. E vão ter muitas dessas histórias. O livro ele vai contar muitas das histórias que eu vivi, mesmo que o nome do personagem não seja o meu, tá? Dos contos. Mas com certeza quem me conhece vai identificar. E quem não conhece vai conhecer, né? A pergunta dela foi justamente isso. Cara, elas estão combinando perguntas. Então, Valéria, eu estou falando... estava na caixa de perguntas e a Valéria veio fazer a mesma pergunta. Eu estou com um projeto desse livro de contos. Eu estou com um projeto desse livro de contos.
Lança logo, para a gente poder ter isso na Não, estou começando a escrever. Agora eu tenho que lançar o de poemas, que já está pronto. Estou fechando o financiamento, né? Minha mãe está fumando no terraço. Olha lá, hein? Chiúce e Ivana, obrigado também pela presença. Alexandre Damasceno, pessoal Tá tá fumando o chegando. quê? Aragona que eu vi. Bom, vamos lá. Que bacana que você chegou adulto em Santa Cruz e conheceu a galera. Só que agora eu quero saber como que você conheceu o Zumbi Bar. Ah, vamos lá. Então, o Zumbi Bar, ele já é uma época que a gente já estava aqui meio que estabelecido, já estava. Eu não me lembro agora, você vai me ajudar, porque eu faço um pouco de confusão. Você já estava casado com a Vilma, estava noivo, uma coisa assim. Mas eu conheço o Zumbi porque a gente morava aqui e, assim, por conta dessas andanças, né? De ir para Vila Paciência, ali, Nossa Senhora das Graças, uma ponta da igreja. Então, Alexandre também. Então, aí surgiu tem um bar agora aqui em Santa Cruz, a gente não precisa mais sair para ir aqui no jardim, aqui, vamos lá, vamos lá. E aí, se eu não me engano, quem convida é Sérgio Teles, se eu não me engano. Posso estar errado, né? Mas a minha memória costuma ser boa. E aí foi assim, um espaço que teria lá, um espaço alternativo, né, para a gente frequentar, com boa música, boa comida, bom papo, né? E bastante cultura, arte. Então, e vamos lá para o Zumbi, vamos ver o Zumbi, vamos conhecer. E foi assim, né? E que eu conheci o Zumbi Bar, né? A gente tem uma história para contar aí do Zumbi, né? Isso aí. Alexandre também está escrevendo um livro de contos, tem vários escritores em Santa Cruz. Valéria Isso. Zumbi, não saía de lá. Quanto tempo? Pois é, o tempo era. Eu não era Então, como a Valéria, não, tá? Porque não era assim como a Valéria, não saía de lá, não. Mas assim, frequentava quase todo sábado, estava lá. Valéria que ficava sábado, domingo, quando abria, ela estava lá no Zumbi, né? E outra coisa, você falou que começou a escrever com 16 anos. Para você escrever, você, claro que quando se mudou para Senador Camará, começou a estudar. Como que foi a sua trajetória escolar? Então, essa é uma boa pergunta, gostei. Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu entrei em 1973 na escola municipal Sampaio Correia, em Senador Camará, né? Foi a minha primeira escola, que não existe mais, né? O prédio foi derrubado, foi feita uma outra escola com o mesmo nome, né? Inclusive, eu tenho um amigo, companheiro, Paulo Gomes, que dá aula nessa escola no PEJA à noite. Mas eles derrubaram e fizeram uma outra escola. Então, sempre escola pública da Sampaio Correia, onde eu estudei até da CA, da classe de alfabetização, que também não existe mais, né? Até a terceira série primária, que também não existe mais, estudei na Sampaio Correia. E na quarta série, minha mãe me transferiu para uma escola no bairro Jabu, porque naquela época, o que acontecia? Para você ir para o ginásio, eram assim, as escolas. Quem estudava na Sampaio Correia, eles mandavam para o Tomé de Souza, né? Se ficava em Senador Camará. E minha mãe queria que eu estudasse no Abraão Jabu, que era a melhor escola pública daquela região. E para estudar no Abraão Jabu, você tinha que estudar ou na Rainha Fabiola ou no Jorge Jabu, que eram duas escolas primárias ao lado do Abraão Jabu. Então ela conseguiu uma transferência, por conhecimento, claro, na época, e eu fui fazer a quarta série na Rainha Fabiola, né, escola pública do município. E o ginásio no Abraão Jabu, que era uma escola realmente excelente mesmo, de excelência, uma escola espetacular. Fiz toda da quinta à oitava série lá, né, no bairro Jabu. E depois passou pelo Zumbi e daqui a pouco você vai ver. Não nos conhecemos lá, só conheci agora. Tal. De repente conheceu, mas não lembra. Aí continua a trajetória escolar. Escola pública da rede municipal. E depois o ensino médio eu fiz no Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabaglia. Uma escola também em Campo Grande que marcou muito a minha vida. Em 82 eu entro lá para fazer... tinha prova naquela época, né? Fiz a prova. Já morava em Campo Grande.
porque em 79 mudei para Campo Grande estudando no Jabu. Eu saía de Campo Grande para o Jabu, ainda fiz a 7ª e 8ª série, ainda lá em Campo Grande e Jabu. E o Raja foi assim um período sensacional na minha vida, né? Até porque, como eu falei, comecei a escrever com 16 anos, quando eu entro no primeiro ano, começo a escrever poemas. Era uma escola que tinha uma vida cultural, artística, esportiva muito grande, né? E eu sempre gostei muito de esportes. E eu me envolvi muito nessa vida esportiva da escola. Eu fui atleta do Raja, né? Competi pela escola, era uma escola pública, né? Fiz grandes amizades. Até hoje a gente tem um grupo de amigos que ainda se encontra, tal, conversa, né? Fiz grandes amigos ali na escola. E foi um período, assim, para mim, sensacional, maravilhoso, que eu tenho de lembrança. E de lá eu fui para a universidade. Eu tive uma passagem para uma universidade privada, mas eu acabei fazendo o meu curso na UERJ, né? Então minha vida foi toda ela em escola pública, né? E a escola pública, para mim, foi fundamental e importantíssima. Tanto que hoje eu sou professor de escola pública e eu tento exatamente... sempre passei isso para os meus alunos, né? A importância da escola pública. Sempre me coloquei como um aluno de escola pública que depois vira um professor de escola pública. Inclusive, voltei e dei aula no Raja. Trabalhei no Raja de 98 a 2005, que para mim foi uma honra também. Inclusive, cheguei a substituir um dos meus professores de filosofia. Eu dei aula de José Morrevi, e muita gente foi aluno de José Morrevi em Campo Grande, né? Ele dava aula na FEUC também. E eu acabei, ele se aposenta na expulsória e eu fiquei com as turmas dele. Oi, Liliane. Ela disse que é o melhor professor que eu tive. Foi minha aluna, Liliane, também na rede municipal. Um beijo, um abraço. Que bacana, eu sempre busco e luto por essa valorização da escola pública, porque eu sou aluno da escola pública, sou oriundo da escola pública, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer administração de empresas numa escola, numa universidade, era uma faculdade particular. Não consegui passar para uma pública, mas depois eu acabei resolvendo trocar de curso, fiz o vestibular novamente e passei para a UERJ para fazer História, onde eu fiz História, né, na UERJ. Fiz lá meus 4 anos de História. Então, a minha trajetória, depois o mestrado e doutorado na Unirio, também uma universidade pública, né? Então, sempre escola pública. Tudo que eu sou, minha formação acadêmica e tal. Até prêmio ganhei com esse professor. Isso mesmo, vocês ganharam, e eu também junto. E esse prêmio tem uma história, Maurício. Pode falar, tô gostando. A Prefeitura do Rio, ela tem um concurso chamado Tirando a Droga de Cena. É um concurso audiovisual, né? Os alunos, professores, são convidados a produzir pequenos curtas de 5 minutos de duração, na época era, agora até diminuiu o tempo, né? Com essa temática da prevenção ao uso de drogas, né? E aí nós montamos lá um grupo de alunos, a Liliana estudava no PEJA, que é o EJA, né? Do município, né? Noturno, e eles montaram o roteiro, né? Esse vídeo, na verdade, esse documentário, ele foi um jornal. Era um jornal que os alunos apresentavam mostrando ações da própria escola que ajudavam a prevenir o uso de drogas, né? E aí eles fizeram e tal, a gente filmou, editamos, né? E ganhamos, competindo com a Rede Editora, foi o primeiro lugar nosso. Eu ajudei na direção e tal, né? Na edição. E ganhamos, alunos ganharam um prêmio, ganharam a máquina fotográfica na época, né? Isso foi em 2010, né? E no ano seguinte nós ficamos em segundo lugar, com um outro documentário que até Sérgio Teles, um outro curta que Sérgio Teles ajudou, né? No primeiro ano que nós ganhamos foi o Jornal da Prevenção, e no segundo, que nós ficamos em segundo lugar, nós merecíamos ganhar, tá? Não quiseram dar o bicampeonato, foi o curta Percursos, que se passava todo num bar. A gente filmou num bar ali, na Estrada do Campinho, foi bem legal, né? Sérgio Teles! Tá aí, ó, grande abraço. Pois é, Sérgio Teles não morre tão cedo, ele chegou. O que tá fazendo aqui, rapaz? Vai estudar, rapaz.
Bom, vamos lá, William, vamos continuar. Que bacana essa história sua e que trajetória, né? Você tem até a conclusão do doutorado, né? Por a escola, a educação pública. Você teve educação pública desde o CA até a graduação, a pós-graduação e o doutorado. Isso é muito bacana. Você é um orgulho dos seus amigos. Garanto que muitos têm orgulho de você, como eu tenho também, e já tinha na época que eu te conhecia, porque você era o único que já fazia faculdade e me deixava com o olhinho brilhando, porque eu ainda era adolescente, e eu, caraca, o cara sabe muito mais que a gente. Porque Nada. eu tinha até medo de falar às vezes na sua frente, porque Que você isso. já sabia que você fazia graduação. Isso é muito bacana, é uma lembrança boa que a gente tem. Né? Que bom. E como que surgiu a ideia de lançar um livro de poesia, junto com o Sérgio Teles e Ana? Isso. Porque tem uma coisa da Paulinha fixa aqui, é porque a Paulinha é sócia do programa. Olha só, a ideia do livro, até a Ivana falou, você frequentava o Zumbi, ela nasce, porque Sérgio Teles, eu, Anderson, enfim, a gente estava muito envolvido com aquelas questões da igreja, Sérgio Teles e eu, a gente tem uma amizade de irmãos desde aquela época, né? Obrigado, Sérgio Teles. E a gente estava sempre muito juntos, e a gente escrevia, todo mundo fazia poesia, poemas, né? Escrevia e tal. E aí, Sérgio Teles, vamos fazer um livro, vamos lançar um livro. Mas como? Livro? De onde? Como é que a gente vai fazer? Não, vamos escrever, juntar e vamos lançar no Zumbi, vai ser um grande evento. E como é que a gente vai fazer isso? Obrigado, Paulinha, eu também. Você também tem muito orgulho da minha sobrinha. Como é que nós vamos fazer? E aí a gente se juntou ali, né? Um mutirão, porque esse livro, eu vou mostrar ele aqui. Você quer ver? Estou Sim, com ele aqui. eu quero ver. Esse livro, cara, ele foi todo datilografado, né? Ele é datilografado, depois foi xerocopiado, né? Foi para arrumar dinheiro para o retiro de carnaval. Cara, não lembrava disso não. Foi? Mas tudo bem, se não foi, então, se foi, não tem problema. Mas que foi uma ideia, assim, arrojada para a época, né? Tanto que até hoje é uma história, né? O livro, como é que ele tá? Ó, Olha que bacana! tá no plástico, Caminho Caminhos de Vida e e Utopia. Utopia. Caminhos de Vida e Utopia. Olha aí. Esse é o título do livro. Que Isso é o título do bacana. livro, né? Vendo o Esse livro livro, dele, esse livro de poesia xerocada, ele é de Sérgio Teles. Eu não tenho orgulho do William. O cara morando na Zona Oeste só fez doutorado, muito pouco. Tá nascendo um pós-doutorado. Calma. Olha só. E esse livro, a capa dele é sensacional, porque ele é uma colagem, né? Ele é uma colagem, né? Poxa, Assim, não sei se está dando para ver, né? Uma colagem tem um de crítico, né? recortes, né? E isso, ó. A criação artística de Sérgio Teles. E ele tem, esse aqui, ele nem é meu, porque eu não sei onde está o meu. Isso aqui é da Vilma, que eu catei, né? E está comigo, então tem uma dedicatória para ela. Deixa eu fazer assim, porque está caindo a capa, né? Tem uma dedicatória para a Vilma aqui, ó, que eu fiz. Então ele é da Caramba! Vilma, né? E ele está assim, ó, este livro reúne 3 dos milhares de poetas desconhecidos de nosso país e tem como única pretensão ser entendido por aqueles que o folhearem. Anderson Freitas, William Vieira e Sérgio Teles expressam neste livro tudo que a vida lhes mostrou ou tirou. Por isto, passemos à próxima página e boa viagem. Né? E aí, todos os desenhos, toda a arte, né, ela é feita por Sérgio Teles. Sérgio Teles fez todos os desenhos. E todos os poemas, ó, Que tem desenho. bacana, né? Que livro bacana. Todos os poemas têm desenhos e todos eles, assim, não sei se você tem um exemplar? Eu tenho um. Ah, Eu tenho. mas para quem não tem, tem sempre uma apresentação do poeta, né? E tem assim, Anderson por William, Anderson por Sérgio, Anderson por ele mesmo. E todos nós temos essa parte. Aí quando chega na minha parte, tá aqui o William Vieira, daí.
Mudei muito? É. Cabeludão. Mas Aí, o Sérgio é um grande artista, né? Fez toda a arte gráfica, que toda na a época arte não do tinha livro. tecnologia, era desenho à mão Era mesmo, né? tudo, era Montagem, tudo, tudo imagem, manual, né? e tudo datilografado em máquina de É escrever, isso. isso é muito bacana. Máquina de Isso é uma... escrever. E eu, O meu rosto, quem fez foi meu irmão, Alexandre Teles. Caramba, que bacana, meu amigo Alexandre Teles é, também fez parte do livro. olha aí, olha o rosto Bacana. dele. Olha Sérgio Telles Sérgio aí. Teles. É um, Que bacana, que bacana. Fiquei muito feliz com isso agora. tá um Não pouquinho sabia disso. gordinho. Curiosidades do livro. E, William, e desse Ah, livro aí, essa família Teles abusa do talento. Pois é. Esse abusa. livro aí tem poesias suas, do Sérgio Teles e do Anderson. E das suas, qual é a que você tem mais apreço? Que estão no livro, É, estão no livro dessa daqui. sim. Então, sem dúvida nenhuma que nesse livro, tá? A poesia que assim eu tenho mais apreço é essa aqui, ó. Eram apenas crianças deitadas na rua, vivendo na Olha que legal. rua, sonhando na noite. Sonhavam com a vida que lhes foi negada, que lhes foi roubada. Os sonhos não se podem roubar. O frio da noite cortava os corpos e as almas, sem saber que o tempo era apenas inimigo. E a noite calava a dor dos corpos, expressavam impiedade, maldade e crueldade. O cenário estava pronto. E a dor contida, expressa num grito, rompe a noite, ecoa sobre o dia. Meninos mártires da dor de um povo que não entende a dor. Sérgio Teles lembrou, essa é uma poesia, um poema que eu fiz em homenagem aos meninos que foram, né, da chacina da Candelária. E para mim é que, assim, desse grupo de 10 poemas que estão aqui, claro que eu gosto de todos eles, né? É o que eu tenho mais apreço. Era um tema muito social e atual na época, principalmente, né? Isso era bacana. E me conta agora como que foi a noite de lançamento desse livro lá no Zumbi. Cara, vamos ver se eu consigo lembrar, né? Porque o Sérgio deve ter memória melhor do que eu para isso. Foi uma noite bastante especial. Eu te confesso que eu estava muito nervoso, mesmo já estando acostumado a dar aula, né? Aquela coisa toda. E tava cheio, o Zumbi tava cheio, cara. O Zumbi estava cheio. O Zumbi estava lotado e foi assim sensacional. Foi maravilhosa aquela noite lá de lançamento do livro. Foi um grande William, qual a encontro. importância da literatura na sua vida? Vou Alexandre responder. Damasceno. Vou responder. Foi um grande encontro, foi uma grande alegria, né? Uma grande felicidade estar ali com as pessoas e a gente, assim, eu me lembro um pouco que nós apresentamos, né? Lemos os nossos poemas, enfim, e foi bastante significativo. Cara, a literatura ela tem uma importância muito grande na minha vida, né? Foi na Glória, não lembro da Glória, lembro mais do Zumbi. A O literatura, assim, primeiro. desde a época da escola, é interessante isso, né? Porque, assim, aqueles livros da coleção Vagalume, eles marcaram muito, né? Os Caravelhos do Diabo, A Ilha Perdida, eles marcaram muito a minha infância, né? A minha adolescência. E depois do ensino médio, o Guarani, né? O Cortiço. Cara, e depois, assim, eu tenho, assim, eu gosto muito do Lima Barreto, né? Eu tive uma disciplina na graduação de História, na verdade foi na História do Brasil, se eu não me engano, uma das histórias do Brasil, que tinha um professor que trabalhava com literatura e história, né? E, e assim, me marcou muito, de certa forma, até hoje marca, né? Eu tenho uma relação muito grande com a literatura, né? E com esses autores. E tenho até vontade de escrever alguma coisa, principalmente sobre o Lima Barreto, né? O Nicolau Shevchenko, que é um historiador, ele tem inclusive um livro chamado Literatura como Missão, onde ele entre outros, ele fala muito da relação do Lima Barreto, que durante muito tempo foi um autor, por ser negro, né, praticamente colocado no limbo, né? E ele é um autor fundamental para se entender o Rio de Janeiro do início do século XX. Para nós historiadores isso é fundamental, né? Então a literatura, Alexandre, ela é
importantíssima, né? Importantíssima até hoje. E foi também na minha formação. Sim, agora aproveitando esse gancho do Alexandre com a literatura, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Você tem algum professor ou professora que marcou a sua vida? Professora ou professora que marcou a minha vida, cara. Caramba! Agora tem que procurar aí. Cara, eu tive alguns professores. Não vou dizer assim que eu tive um professor. Hum. Eu tive alguns professores, né, que marcaram. Teve uma professora de português, de língua portuguesa, a chamada Adélia, já no ensino médio, né, que ela marcou muito, porque ela me deu aula aos 3 anos e depois eu trabalhei com ela, né? Então, foi, foi uma pessoa que marcou muito, né, como professora, como pessoa também, né? Eu tive, assim, no ginásio, uma professora de matemática, né, que também marcou muito. E, cara, assim, acho que as minhas lembranças acabam ficando mais com a universidade, né? Dois grandes professores na universidade. O professor Edmundo, que trabalhou com a história do Brasil, colônia, uma pessoa humana simplíssima, uma figura maravilhosa, né? E o professor André, que é exatamente também de história do Brasil. Então, assim, foram vários professores, né? Sim, sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Que bacana. Também com essa carreira de se tornar professor, você tinha que falar bem que ser de todos os professores, né? É. Essa Ah, pergunta esqueci é de até um. delicada. Eu esqueci de um professor. Não posso deixar de falar dele. Como eu pratiquei muitos esportes na escola, né, principalmente no ensino médio, né, o professor Rui, que era um professor de educação física, e que foi técnico da nossa equipe de basquete. Porque apesar da altura, eu joguei basquete no Raja por 2 anos e fui bicampeão dos Jogos Estudantis do Luso Brasileiro. Luso Brasileiro que não existe mais em Campo Grande, né? E o Rui, ele montou o nosso time bicampeão de basquete, depois ele foi trabalhar na Rural, então não posso me esquecer do Rui. E como que foi essa situação de agente no Terraço das Artes? Agente Ah, artístico que o Sérgio está falando. basquete, se vier para a quadra, eu te dou um show, Sérgio Terry, mesmo você sendo mais alto. Não, vamos lembrar que o Bugs tinha 1,65 m, jogou na NBA. Isso Pesquise. aí. Então vamos lá. O Terraço das Artes, ele foi assim. O Terraço das Artes é um espaço assim importantíssimo aqui na Zona Oeste de Paciência, né? Comandado pela Adriana, né? Adriana Alves, que é a casa dela que ela transformou num espaço cultural no terraço, né? Que tem os projetos de balé, né? E outros projetos que ela foi acrescentando. E quando eu chego lá no terraço, no final de 2017, isso, quebrei a perna, final de 2017, eu começo a participar lá no terraço e aí a gente acaba criando alguns projetos, né? Um deles é o Cineclube Terraço das Artes, que era um desejo ter um cineclube aqui, né? A minha experiência com o cineclube ela é anterior ao terraço, bem anterior, né? Primeira experiência com o cineclube é no Colégio Nossa Senhora do Rosário, onde eu trabalhei. E lá eu organizo um cineclube no início dos anos 2000, né? Que era aos sábados, esse cineclube, né? E aí eu propus para a Adriana e a gente acabou começando o cineclube e depois veio a ideia do grupo de teatro, da companhia de teatro. Então, com a ajuda de Sérgio Teres, a gente monta uma oficina, na verdade dura 4 meses, essa oficina, né? E no final da oficina nasce a companhia de teatro que nós temos lá, Terraço das Artes. E que continua, paramos agora por conta da pandemia, porque é uma companhia que tem crianças e idosos, né? Então a gente meio que parou, a gente mantém o contato pelo WhatsApp, né? E a gente resolveu voltar só quando tiver uma condição mesmo de mais segura, né?
A gente trabalha com a voz, com o contato, e, enfim, não dá, né? Então, esse período aí, do final de 2017, 2018, 2019, a gente meio que construiu ali, para além das outras atividades, nós construímos o projeto do Cineclube, né? Que é um projeto potente e forte, que a gente faz ali uma sessão de cinema sempre uma vez por mês, ou num sábado ou num domingo. A gente nunca teve menos de 13 pessoas na sessão de cinema, para você ter uma ideia, né? Nunca teve menos de 13, sempre para cima. E já passamos de tudo. Tudo que você possa. Pensa aí, assim, em termos de estilos, né? De filmes, desde o documentário até um filme um pouco mais, vamos dizer assim, comercial, né? Mais conhecido, passando por outras películas menos conhecidas, né? Então a gente teve ali, passamos Quilombo, um clássico do cinema nacional, né? Passamos o Capitão Fantástico, passamos enfim, muito mais filmes nacionais, né? Cinema nacional. Então foi uma experiência assim bem legal. E o grupo de teatro, né? A companhia que, além de nos apresentarmos as atividades do terraço, a gente tem participado do festival, dos festivais, né? Organizados pelo ETA, né? Nas 3 edições nós participamos, né? Aliás, nós participamos em 2 edições, porque na primeira edição eu participo com o Nós Quatro, não foi com o Terraço, que a companhia nasce em 2018. Mas 18 e 19 nós participamos e estávamos nos preparando para 2020, né? Então, assim, é uma galera bem legal, é um trabalho bem bacana, é um trabalho bem potente, né? Que tem, assim, rendido muitos frutos, né? Não só para esse entendimento, para essa importância da arte, mas também para participação, para descobrir, né? Essa potência da arte, né? Então é um pouco Que isso. bacana. William, que bacana isso, já que você tocou na pandemia, qual é a reflexão da pandemia que você tem hoje? Então aí, pandemia, cara, essa pandemia, além de ser uma loucura total, né? Vamos, assim, não dá para falar, né? Teria que fazer uma outra live, né? Mas eu digo o seguinte: no meio de todo esse caos da pandemia, nós, por exemplo, descobrimos esse espaço aqui como potência, né? Das lives, das redes sociais, de estar podendo fazer alguma coisa aí nesse sentido. Então a gente está aprendendo a mexer com isso, né? E a utilizar de uma forma assim a nosso favor, né? E tem muitas outras questões. Essa questão de você, em alguns momentos, se sentir muito sozinho, porque está em casa, né? O tempo todo. Isso é muito ruim. Ao mesmo tempo, agora, muita gente assim, não está mais, né, no chamado distanciamento social e a gente continua. Então a gente se sente um pouco, né? Caramba, só eu que estou, né, preservando e tal, mantendo. Então isso também dá um pouco de preocupação, né? E outras questões, né? Porque a pandemia também ela traz à tona muitos problemas sociais que o país tem, né? As diferenças elas se acentuaram, né? Elas ficaram mais cruas, mais nuas. Infelizmente, né, o desprezo pela vida humana que os nossos governantes têm, ele veio à tona, né? A sociedade brasileira ela tem uma dificuldade muito grande, né, de lidar com essas questões, né? E tudo isso veio à tona, as diferenças sociais, né, o desprezo pela vida, tudo isso aparece. Mas tem também essa potência da reinvenção que a gente é capaz de fazer, né? Reinventar virou uma palavra assim repetida, mas é isso mesmo, é de reinventar, de encontrar saídas e soluções, né? A galera da arte, do teatro, do cinema está tendo que fazer isso, né? Está tendo que fazer os seus projetos online, tendo que fazer, enfim, criar alternativas, né? E aí vem a parte mais importante.
que nesse momento de pandemia somos nós, será que eu me enquadro nisso? Não sei se eu me enquadro não, mas são os artistas, né, que estão ajudando e têm ajudado nesses 6 meses muita gente a segurar essa barra em casa, né? Porque são exatamente essas lives, as exibições artísticas pela internet, né? Enfim, que está ajudando o pessoal que está em casa, que ficou em casa ou que está em casa, né, a segurar, né? Então é um pouco... momento que é a arte pura, né? A arte pura. Então é um pouco de tudo isso. Will, chegamos na parte final da nossa live e agora vamos às últimas perguntas. E são meias pontes, né? Mas vamos lá que você consegue. Primeiro, quem é o William Vieira hoje? Eita, rapaz. Quem é o William Vieira hoje? É... O Sérgio atrapalhando minha reflexão. Vamos escrever, vamos, tá topado. Sabe que eu topo tudo, né? É você, Maurício. Ele escreveu Meurício, mas é você. Tem que ter um personagem para o Maurício. Já está fechado. Eu acho que o William Vieira hoje ele está recuperando um pouco daquele William Vieira que veio morar em Santa Cruz há 30 anos atrás, quando tinha ainda 25 anos. Se reencontrando com as potências desse período, né? Eu acho que ele é um pouco isso, mas com uma experiência de alguém que tem 54 anos e que viveu muita coisa, né? Então, o reencontro com esse William que continua existindo aí, né? Esse William mais voltado para a sua veia artística, para a música, para a poesia, para o teatro, né? Para o cinema, que é algo que eu não... Né? O William da PJ, né? O William militante, o William que continua sonhando e continua lutando. Eu acho que ele é um pouco esse, com 54 anos, 2 filhas adultas, né? E com alguma história aí, né? Com alguma contribuição. Eu costumo dizer que a gente pensava assim, dizia, para você viver, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Então eu tenho 2 filhas, plantei várias árvores, escrevi um livro... Outro, né? Já, né? Escrevi um livro e está saindo mais um em primeira mão, que é o Conexões. Poemas escolhidos. Ó, estão aqui os poemas, já está pronto. Estou só fazendo a vaquinha para ajudar a lançar. E é isso. Né? Que bacana. Que bom saber que esse William Vieira hoje é esse cara, esse doutor, que em breve será pós-doc, e é o cara que é nosso, é da Zona Oeste, isso. Da família. É o tio da Paula, da minha Paulinha. Bom, William, qual o sonho que você ainda não realizou? Já que você tem filho, plantou árvore, escreveu livro. São muitos sonhos, né? Mas um deles é poder conhecer o velho continente. Meio clichê, mas é um sonho que eu tenho de conhecer o velho continente. Mas eu tenho outros sonhos, né? Eu tenho sonhos que vão além do William Vieira, né? Que é o sonho de, enfim, ter um país mais justo, um país melhor para a gente poder viver, um país que aproveite a potência das suas crianças, seus jovens, né? Na periferia, e aí entendendo periferia como nós aqui, né, que estamos na periferia ocidental do Rio de Janeiro, tem muita potência, tem muita arte, tem muita gente boa, e o sonho de ver esse pessoal sendo valorizado, tendo realmente mais oportunidades, né? São muitos sonhos ainda, né? Minha filha daqui a pouco está se formando em cinema, vai ser uma cineasta, então também é um sonho, né? Que está sendo realizado. Bacana. William, e agora eu pego um pouquinho pesado, porque eu não sou tão bonzinho assim. Estava demorando. Quem é fragmento de uma alma livre? Não sei. Deu um tchauzinho. É uma professora aqui de Rio das Ostras, é minha amiga. Ela criou esse perfil para colocar as poesias dela. Um grande abraço. Professora Carla.
William, como eu não sou tão bonzinho, eu tenho que fazer essa pergunta que eu pego pesado. Então vamos lá. William, uma grande saudade. Caramba, uma grande saudade, cara. Cara, eu tenho saudade dos meus avós. Eu gostava muito dos meus avós, tá? Então eu tenho assim uma grande saudade deles, né? É. Minha avó, mãe da minha mãe, meu avô, pai do meu pai. Seu Dari e Dona Durvalina. Durvalina. Essa, assim, são a saudade da família. Agora eu tenho uma saudade que é para além da família, primeiro da família, né? Eu tenho uma grande saudade de Renato Russo, cara. Putz, eu fico pensando que músicas Renato Russo não teria feito nesse período. Eu tenho uma grande saudade de Renato Russo. William, e para terminar, eu queria que você narrasse um fato marcante entre eu e você. Com certeza, a maioria foi lá no Zumbi. Então, pode falar aí o que você quiser. Ah, rapaz. Então, vamos ver se eu consigo lembrar. É um fato marcante entre eu e você, né? Maurício Osborne. Então, eu acho que assim, você até chegou a falar, eu acho que um fato marcante, assim, uma lembrança que sempre me vem, é de uma pessoa bastante alegre, uma pessoa que transmite uma tranquilidade, uma alegria, né? E ao mesmo tempo um entusiasmo. E assim, as minhas recordações, você era muito mais jovem, né? Assim, eu me lembro de você como uma pessoa muito mais jovem do que eu, mas agora eu vejo que não era tanto assim, né? Mas eu acho que essa conexão de alguém que já demonstrava ter ali uma grande capacidade de ser um grande artista, né? Então, acho que essa é a lembrança que tem assim mais forte de você, né? É isso. E realmente você é um grande artista, né? Obrigado, obrigado. Gratidão. E já aproveitando, eu quero agradecer a todos que participaram. Chamou de velho. Eu só estou 11 anos mais novo que ele. Essa é a nossa diferença. 11 anos. Bom, mas eu quero agradecer a todos que participaram aí da live e agradecer especialmente a esse ser iluminado que é você, porque além de um grande ser humano na família, você também é um ser humano nas famílias de amizades, como Sérgio Teles, Alexandre Damascena, Ivana, Etaá, eu e todo mundo. Quem diria, né, que eu iria encontrar a tua sobrinha, ia trabalhar com ela e depois descobrir que ela seria sua sobrinha. Foi assim, uma coincidência incrível. Ele tem saudade de Jorge Jesus, kkk. Bom, gente, acabou a live. Obrigado, William. Faltou 10 segundos. Beijos a Eu quero todos. agradecer, obrigado. Grande beijo, obrigado, Maurício. Grande abraço, obrigado, pessoal que